Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Na minha formação médica, lá nos idos de 70, da década de 70, uma das coisas que meus professores sempre insistiam na sequência, que era a sequência, que é a sequência há séculos da medicina. História, que nós chamamos de anamnese. Anamnese em grego significa recordar. Então, anamnese, a história, colher todos os dados importantes. Depois da anamnese, o exame físico. Na psiquiatria, essa sequência é a mesma, mas adaptada ao nosso instrumento, ao nosso viés. Então, a história se torna prioritária em psiquiatria e, na medida que nós colhemos a história, nós estamos fazendo o equivalente do exame físico, que é o exame psíquico, que é a avaliação, que é a nossa avaliação de como se processa o pensamento, como se processa a apresentação da afetividade, como é esse conjunto de coisas que aparece na nossa frente, que é uma pessoa. Então, a sequência, seja na psiquiatria como especialidade, seja na medicina como um todo, é a mesma. A história seguida de um exame específico, seja físico ou seja psíquico. Depois que nós fazemos isso, em toda a história da medicina, a sequência implica que em alguns lugares se chama de suspeita diagnóstica, outros impressão diagnóstica, significa o primeiro viés que nós temos para olhar para aquilo. Já que nós temos um mundo de coisas à nossa frente, na medida que nós vamos colhendo a história e examinando, nós vamos resumindo, ou não resumindo, mas colocando as coisas em alguns lugares para nos orientar até chegar ao diagnóstico precisamente. Por isso que no primeiro momento, nós chamamos de suspeita diagnóstica ou impressão diagnóstica. Ou seja, é a primeira aproximação em relação ao que o paciente possa ter. E depois disso, nós solicitamos, como um todo na medicina, o que nós chamamos de exames complementares. E aí podem ser exames laboratoriais, exames de imagem, exames testes psicológicos, uma multiplicidade de exames complementares. Bom, eu queria hoje parar nisso aí. A psiquiatria não usa tanto exames complementares como o resto da medicina, mas nós usamos também. Eu queria ficar nessa palavra, complementar. No dia a dia, ou na expressão, se olhar no dicionário, complementar significa completar algo. Ser um complemento a alguma coisa. Então, os exames são complementares a quê? Eles são complementares ao exame, à história e ao exame físico. Eles complementam essa aproximação daquilo que nós chamamos de impressão diagnóstica. Então, a partir da impressão diagnóstica, nós solicitamos coisas, que nós chamamos de exames, que servem para incluir ou excluir. Então, nós temos suspeitas que podemos confirmar ou suspeitas que podemos excluir. Mas temos suspeitas. E essa é a questão central. Toda a tecnologia fez com que, o desdobramento da tecnologia fez com que o foco do exercício médico saísse do profissional para os exames. E uma das coisas que eu aprendi lá na década de 70, para ser exato, a partir de 71, é que não se trata exames, você trata de doenças. Exame não se trata. Ou seja, não adianta a pessoa levar um exame que possa estar alterado para um médico e perguntar o que é que eu tenho. Ninguém sabe. Muitas vezes você tem um resultado, mas precisa interpretar o resultado. Por isso que o exame complementar é posterior à impressão diagnóstica. Por quê? Porque nós só podemos incluir ou excluir se nós tivermos uma suspeita anterior.
se já formamos um quadro em que aquela pesquisa vai nos ser útil. Porque quem não sabe o que procura também não consegue interpretar o que acha. Então, começar os exames, como rotineiramente se vê, como normalmente as pessoas se habituaram hoje em dia, peçam uns exames. E para quê? Essa é a pergunta. Você não faz exame para diagnosticar, você faz exame para incluir ou excluir coisas da sua suspeita clínica. Não é o exame que diagnostica. É o resultado do exame dentro do meu pensamento, do meu raciocínio, dentro do meu tirocínio clínico. Se nós não tivermos esse raciocínio clínico, o que nós vamos encontrar? Nós vamos ser exclusivamente prescritores de exames. O exame diz, nós fazemos. Isso não é a função médica. O médico é um elemento diagnosticador, não são os exames. Mesmo porque, se vocês prestarem atenção, os exames em geral, todos os exames laboratoriais falam de valores de referência. Eles não dizem valor normal, embora seja a expressão corriqueira é o valor normal, mas o que aparece no exame é valor de referência. Por que referência? Porque apenas a alteração do exame não justifica um tratamento se isso não corresponder a uma interpretação clínica que vale a pena. É uma referência, mas há variações individuais que precisam ser interpretadas pelo profissional. Os exames de imagem é a mesma coisa. Quando aparece o laudo, o laudista, quando ele coloca que a correlação clínica precisa ser feita pelo profissional, porque ele está vendo uma imagem, ele não vê a história. Quem vai interpretar, quem vai juntar a imagem com a história é o profissional que solicitou o exame. Quem vai interpretar aquele achado laboratorial é o profissional que solicitou dentro do enquadramento que ele fez, que nós chamamos de impressão diagnóstica. Nós podemos ter uma primeira suspeita, por exemplo, chega uma pessoa com um quadro de ansiedade intensa e eu peço dentro do exame laboratorial, eu peço uma avaliação tiroidiana, por exemplo. Por quê? Porque é frequente existir alterações tiroidianas, elas interferem no humor. Quando o exame retorna o resultado e eu vejo que os valores estão dentro da referência, já me excluiu uma causalidade orgânica para aquele quadro sintomático que se apareceu. Nós nos concentraremos em outra coisa. Por quê? Porque nada está excluído. Como nós somos um sistema, aliás, outro dia um paciente virou para mim e disse, afinal de contas, acho que ele me chama de Antônio Carlos, esse paciente. Afinal de contas, Antônio Carlos, o que eu tenho é psíquico, é psicológico ou é físico? E, obviamente, eu brincando, eu disse para ele, é fácil. Se nós cortarmos sua cabeça e colocarmos as duas coisas lado a lado, e aquilo que continuar com o sintoma é a causa. Obviamente, ele deu risada, como muitas pessoas podem estar rindo agora. Aí ele disse, mas aí, eu disse, pois é, você está querendo separar algo que é um sistema. Nós só funcionamos porque somos essa junção. Nós somos seres humanos porque temos algo chamado mente e algo chamado corpo. Essa separação dissolve o ser humano, como ser humano. Então, essa pretensa causalidade fixa, ou é psicológico, ou é físico, isso não é verdadeiro. Não há nada que nos aconteça no corpo que não tenha uma representação mental. Nada. De uma espinha a uma torção de pé. E não há nada que passe pela nossa mente que não tenha uma expressão corporal. Todas as coisas, todos os filmes que passam aqui na nossa mente, e olha que eu estou colocando a mente como se fosse na cabeça, porque é o órgão principal, aquele que sem ele nós não temos a função mental. Tudo que passa por aqui também se expressa no corpo. Por isso que essa separação, qualquer viés
Por isso vocês veem terapias que são somáticas, terapias psicológicas, são duas formas de aproximação, mas vão dar no mesmo sistema. Então, quando nós pedimos exame em medicina como um todo, ao contrário do que está sendo hoje em dia, em que as pessoas fazem exame pelo Google e se tratam pelo Google, interpretam pelo Google e se tratam pelo Google, o resultado disso é essa confusão enorme que existe no mundo hoje, em que parece que o profissional médico pode ser dispensado por uma IA, pode ser dispensado simplesmente por uma avaliação laboratorial seguida de uma interpretação googoliana. Não, não é verdade. Os seres humanos são variáveis, né? A nossa funcionalidade, tanto orgânica como mental, é média. Quando nós dizemos valor de referência, é porque, em média, a população humana é assim. Mas as populações variam. E dentro das populações, as pessoas variam. E dentro das pessoas, existe alteração, inclusive temporal. Ao longo do tempo, nós mudamos. O filósofo Heráclito dizia que o ser humano não entra duas vezes no mesmo rio. Porque a cada momento que nós entramos, tanto nós nos alteramos como o rio. Nossas células são trocadas frequentemente. Nós não somos a mesma pessoa depois de algum tempo, porque todas as células no nosso corpo foram trocadas, elas são substituíveis. Então, se o próprio ser humano, como indivíduo, ele se altera ao longo do tempo, então colocar-se um valor como sendo o normal, ou seja, se você estiver abaixo ou acima, não é normal, considero, não, isso é interpretação. Sempre há essa necessidade de interpretação do exame. Perguntar-se a qualquer médico, o que é isso? Eu estou com esse problema. O médico vai dizer, eu preciso lhe examinar, para saber se aquele achado é um artefato, ou seja, é algo que não é verdadeiro, é um artefato do exame, se isso é uma variação individual ou se isso é uma patologia. Mas quem interpreta isso? Profissional, chamado médico. Em psiquiatria, as coisas ainda se complicam mais, porque o chamado padrão de normalidade é inexistente. Não existe um ser humano normal. Existe a pressuposição do que seria a normalidade, mas no sentido estatístico. Estatisticamente, normal é aquela reta que cai no meio ortogonal, no meio da reta, né? É aquela que divide igualmente as duas coisas. É a média. Então, a normalidade como fenômeno estatístico é apenas um fenômeno estatístico. Não é uma entidade real. Não existe um ser humano chamado normal. Eu não vou encontrar, como já disse algumas vezes, eu não vou encontrar essa pessoa normal numa fila de pão. Eu posso pressupor o que é um padrão normal, tanto corporal como de sanidade mental, mas eu não sei o que é isso quando eu encontro, eu preciso interpretar. Porque todo o nosso equilíbrio, ele é dinâmico, ele não é estático. Não existe nenhuma pessoa que esteja sempre rígida. Rigidez é uma palavra técnica que significa um estado de saúde que nós não encontramos nenhuma alteração física. Continuamente, todo momento, não, é flutuante. Tanto nossa saúde física e saúde mental, ela é dinâmica. Ela responde às situações. Na média, ela pode ser construtiva, na média, ela pode ser destrutiva. Ou seja, as patologias, elas são um recorte no tempo da vida da pessoa. Espero que essa reflexão porque eu ando meio chateado com essa história de que a medicina anda sendo substituída por Google. Realmente eu ando, porque faz com que os pacientes se autodiagnostiquem, mas lembre sempre, só para terminar, o Google dá informação, o suficiente para a pessoa se preocupar, mas não diz nada para a pessoa se tranquilizar. Quem pode dar esse equilíbrio é o profissional que o atende, seja o profissional médico de qualquer especialidade, inclusive a minha, que é a psiquiatria. Espero que haja sido útil. Tchau.